Fala galera do Netflix, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje vamos trabalhar com função polinomial do primeiro grau. Só que antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa aí o joinha e, Felipe, roda a vinheta aí. Vamos lá galera! Então nós temos aí que dentro da função do primeiro grau, ela se apresenta da forma y é igual a x mais b ou f de x é igual a x mais b, beleza? Nós temos que A é o nosso coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Nós temos aí que a relação entre os coeficientes, né? Nós temos um influencia diretamente no x e o outro é o termo independente, né? Nós temos que o termo independente de qualquer função polinomial é onde intercepta o eixo y. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bem, em relação ao coeficiente angular, toda vez que o A, que é o nosso coeficiente angular, ele é positivo, consequentemente a nossa função ela é crescente. Como é que se apresenta a função crescente? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Toda vez que o A ele é negativo, a função ela é decrescente. E toda vez que o A for igual a zero, consequentemente a nossa função ela é constante. Então, para poder representar essa relação do A para com a função, eu criei já uma tabelinha e deixei aqui pronta, né? Então, a partir do momento que a função ela é crescente, ela tem esse formato, né? Então, A positivo, crescente. A negativo, decrescente. E A igual a zero, ela é constante. Consequentemente, é uma reta ou paralela ao eixo x, ou poderia ser até mesmo em cima do eixo x, beleza? Então, nós temos aí que o coeficiente A, ele fala a respeito de ser crescente, decrescente ou constante. Já o coeficiente B, como eu falei anteriormente sobre o termo independente, ele é responsável pelo corte no eixo y, né? Então nós temos aqui, quando o B ele é positivo, ele corta na parte de cima. Se o B é negativo, corta na parte de baixo. E se o B é igual a zero, consequentemente ele passa pela origem, que é o ponto 0, 0, beleza? Nós temos aí que o coeficiente A, que é o coeficiente angular, nós vamos fazer uma demonstração de novo no próximo quadro. Nós temos que o A, ele é responsável pelo coeficiente angular, é justamente o ângulo de inclinação aqui que eu representei pelo ângulo θ, ele é tangente de θ, que é ΔY sobre ΔX, que esse ΔY sobre ΔX é YB menos YA sobre XB menos XA. Então nós temos aí que dentro da função do primeiro grau, a gente tem que saber o seguinte, toda vez que essa função ela é crescente ou decrescente, ela sempre intercepta o eixo y no B. E aonde ela intercepta o eixo x? Quando uma função intercepta o eixo x, é o que nós chamamos de zero ou raiz da função. Então nós temos aqui, ó, zero da função ou raiz dessa função. Então o zero ou raiz da função é quando a função, que no caso aqui é o y, né? Ele assume o valor zero. Então, a partir do momento que eu sei que a função é y é igual a x mais b. Então, a nossa função é y é igual a x mais b. Então, quando eu tenho o zero da função, que é onde a função intercepta o eixo x, a gente vai ter o y igualado a zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, ax mais b igual a zero. Então, vai ficar ax, passo b para o outro lado, menos b. X é igual a menos b sobre a. Então, menos b sobre a aqui na nossa função é exatamente o momento que ela intercepta o eixo x. Então, a gente tem aqui, ó, nesse momento aqui é menos b sobre a. Nesse momento aqui é menos b sobre a. Então, em todos os pontos que interceptam o eixo x, consequentemente, é o nosso menos b sobre a. Uma vez que, obviamente, passa pela origem, é porque o b é igual a zero. Quando a gente faz zero sobre a, dá o próprio zero. Então, por isso que passa também pela origem, beleza? Então, no próximo quadro, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a relação do coeficiente angular para com a função e vou dar novos detalhes à função do primeiro grau. Dando prosseguimento aí ao nosso vídeo, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos como funciona na prática. E antes disso, eu vou demonstrar aqui o coeficiente angular que eu tinha falado no vídeo, no quadro anterior, né? Então, nós temos aqui, para determinar o coeficiente angular, eu preciso de no mínimo dois pares ordenados, né? Então, nós temos aqui, ao fecharmos um triângulo dentro dessa figura, como o plano cartesiano ele é um plano ortogonal, ou seja, x e y formam 90 graus, consequentemente, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, ok?
Então nós temos que o ângulo de inclinação da reta, que eu chamei de θ, então aqui ó, θ, devido ao conceito de retas paralelas cortada por transversal, aqui também vale θ. Nós temos que em relação a esse triângulo retângulo, esse aqui é o cateto oposto, que é YB menos YA. Em relação a esse mesmo triângulo retângulo, esse aqui é o cateto adjacente em relação a θ, né? Então nós temos que essa medida é XB menos XA. Então a gente prova que o coeficiente angular, ele realmente é a tangente do ângulo, que tangente é cateto oposto do cateto adjacente, e, consequentemente, YB menos YA sobre XB menos XA. Beleza? Vamos lá. Então aqui eu separei 4 exemplos para a gente poder, né, representar dentro do plano cartesiano. Então nós temos que na primeira função é uma função crescente, porque o A é positivo, intercepta o eixo Y no menos 6. Então ao analisarmos os coeficientes, o A diz se é crescente, decrescente ou constante. E o B, aonde essa função intercepta o eixo Y, beleza? Então vamos lá. Então dentro do nosso primeiro problema, ao igualarmos a zero aqui, nós vamos obter a raiz. Então vai ficar 2x é igual a 6, x é igual a 6 sobre 2, que dá 3, né? Então a gente sabe que a característica dessa função é de uma função crescente porque o A é positivo. E ela vai interceptar o eixo Y no menos 6. Então como é que será o formato dessa função? Então essa função ela terá o seguinte formato. Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Então, interceptando aqui, ó, no y, no menos 6, que é justamente o coeficiente linear, e quando igualei a função a zero, que eu descobri o zero da função, consequentemente aqui, interceptou no 3. Beleza? Bem, a nossa segunda função, y é igual a menos x mais 3, é uma função decrescente. Então, ao igualarmos a zero aqui, ó, vamos obter a raiz, vai ficar menos x é igual a menos 3, multiplicando por menos 1, x é igual a 3. Então, x igual a 3 é a nossa raiz, e ela, por acaso, também intercepta o eixo y no 3, né? Então, a gente vai ter tanto uma interceptação no eixo x quanto a y no mesma grandeza, né? Que é o número 3. Só que o ponto, né? Quando a gente fala em relação ao eixo x, vai ser 3, 0. Em relação ao eixo y, 0, 3, beleza? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui dentro do plano cartesiano? Então, o esboço desse gráfico aqui vai ser da seguinte maneira. Nós sabemos que intercepta o eixo y no B, que nesse ponto aqui é no 3, né? É 0, 3. Intercepta no x também no 3, só que é 3, 0. Então, nós temos aqui, ó, que essa será a função. Ao ligarmos esses dois pares ordenados, consequentemente, gerou a função decrescente, que a gente já sabia de antemão porque o A é negativo. Tá? Lembrando que nesses pontos, esse par ordenado aqui é o par ordenado 0, 3 e esse aqui é 3, 0, beleza? Que é o zero da função, que é justamente o y assumindo o valor zero, por isso que a gente iguala aqui a zero, tranquilo? Bem, nesse terceiro caso aqui, é uma função constante, onde não possui coeficiente angular. Então, para qualquer valor de x, o y será sempre o mesmo. Será o tempo todo 3, 3, 3, 3, 3, beleza? Então, aqui, ó. O tempo todo 3. Beleza? E no quarto exemplo, eu dei dois paros ordenados e a partir desses dois paros ordenados vamos determinar a função. E aqui eu vou utilizar duas metodologias distintas e vocês vão ver como é melhor para vocês na hora da prova, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aí que a primeira metodologia, nós vamos pegar um sistema. Então, a gente vai assumir que a função do primeiro grau é y igual a x mais b. Ao jogarmos o par ordenado menos 1 e menos 4, vamos obter menos 4 é igual a vezes x, que é menos 1, né? Mais b. E ao jogarmos o segundo par ordenado, que é 2 e 5, vamos obter y é igual a ax mais b. Então, aqui dentro dessa organização do sistema, né, a gente vai determinar o valor de A e B e, consequentemente, achar a nossa função. Ok? Então, deixa eu continuar aqui em cima. Então, aqui vai ficar menos A mais B é igual a menos 4. Na linha de baixo,
2A mais B é igual a 5. Então, como a gente sabe que o B ele é invariável, né? Porque o B é fixo, qualquer uma das linhas, ao multiplicarmos por menos 1, nós vamos criar B's, valores de B simétrico, né? Um positivo e outro negativo. E a gente vai poder cortar. Então, vou multiplicar na de cima. Então, aqui vai ficar A menos B é igual a 4. E vou permanecer com a segunda linha sendo 2A mais B é igual a 5. Agora, ao somarmos as duas equações, vou cortar menos B com B, né? Então, vai ficar 3A é igual a 9, logo A é igual a 3. Já determinei o coeficiente angular. Então, eu sei que essa reta ela é crescente. Ao substituirmos qualquer uma das duas equações, vamos achar o valor do B. Então, vou substituir aqui na de baixo. Então, na de baixo é 2A mais B é igual a 5, né? 2A mais B é igual a 5. Ao assumirmos A igual a 3, vai ficar 2 vezes 3, 6 mais B é igual a 5. Passando o 6 para lá, vai ficar 5 menos 6, que dá menos 1. Então, ao acharmos aqui B igual a menos 1, achei o coeficiente linear. Então, essa função é do tipo y é igual a 3x menos 1. Ou seja, ela é crescente porque o A é positivo, intercepta o eixo y no menos 1, beleza? A nossa segunda solução, nós vamos utilizar o conceito do coeficiente angular. O que é coeficiente angular? Então, o nosso coeficiente angular ele é a tangente do ângulo, caso eu tivesse o ângulo de inclinação em relação ao eixo x, ou ΔY sobre ΔX, né? Então, eu vou fazer isso. Então, vou calcular aqui direto o coeficiente angular. Então, vou analisar a variação do y, que vai ser 5 menos o menos 4, sobre a variação do x, vai ser 2 menos o menos 1, 2 menos o menos 1. Então, aqui vai ficar 9 sobre 3, já sai 3 direto. Então, eu particularmente, eu gosto muito da segunda solução, por quê? Porque pela segunda solução, eu já consigo determinar direto se a função ela é crescente, decrescente ou constante, porque já sai direto, baseando-se no ΔY sobre o ΔX, o coeficiente angular. A partir daí, se eu sei que a função é y é igual a 3x mais b e eu ainda não sei o valor do b, cabe a nós pegarmos um dos dois pares ordenados e substituirmos ali. Ao substituir, já vai sair direto o valor do b. Então, aqui vai ficar y é igual a 3 vezes x, que é 2, mais b. Ou seja, eu peguei esse par ordenado aqui e substituí aqui dentro do nosso problema. Então, aqui dá 6, passou para lá, ou seja, vai dar b igual a menos 1, como a gente já tinha achado anteriormente. Ou seja, a igual a 3 e o b igual a menos 1. Então, nós temos aí que essas duas alternativas para poder determinar a função a partir de dois pares ordenados. O cara pode te dar, por exemplo, uma função qualquer com vários pares ordenados. Pode te dar 10 pares ordenados. Você escolhe 2 e a partir daí você monta um sistema, ou eu particularmente gosto muito de fazer direto a análise do coeficiente angular e depois jogo um par ordenado ali dentro que ele vai me retornar com o coeficiente linear. Então, a função do primeiro grau é uma função prática, né? Até porque ela só tem dois coeficientes, A e B. Então, a partir daí, você analisa o A, analisa justamente se ela é crescente, decrescente, constante, e pelo B você sabe onde é o corte no eixo Y, beleza? Vamos lá, galera! Então, nosso último quadro aqui, eu vou falar sobre a tendência linear. A tendência linear é um aspecto dentro do plano cartesiano, dentro de um gráfico linear, seja ele crescente ou decrescente, ok? Então, quando a gente fala sobre a tendência linear, ele não está expressando a vontade de ter a função. Ele não quer saber qual é a função do formato y igual a x mais b. Ele quer saber, seguindo a tendência linear, o que vai acontecer em determinado ponto. Então, aqui eu botei o primeiro caso para a gente entender como é que funciona, e depois dois exemplos no cotidiano, tá? Então, a gente tem aqui o valor seguinte, que no valor de 2, aqui nós temos no y 3, no valor de 3, o y é 5. Qual será o valor do y a partir do momento que o x assume o valor 5? Então, eu quero saber um par ordenado específico dentro do plano cartesiano. Eu não estou querendo saber qual é a função dentro do nosso problema. Então, nós temos aí que a tendência linear, ela se resolve a partir da semelhança entre triângulos, né? Que nesse caso daqui eu vou utilizar esse pequeno e o maior, beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso na nossa prática? Então, vou analisar aqui alturas e comprimentos, né? E a gente pode fazer qualquer relação do pequeno com o grande e o grande com o pequeno, desde que siga a mesma analogia. Então, ao analisarmos aqui a altura do triângulo pequeno, nós temos o tamanho 2. A altura do grande, como eu não sei aqui esse valor, eu chamarei ele de K, ok? Então, aqui vai ser K menos 3, né? Tal como eu fiz aqui para poder achar o 2, fiz 5 menos o 3.
Ao analisarmos aqui as bases, do pequeno vale 1 e do grande vale 3. Então, vou utilizar a analogia grande com pequeno. Vou fazer a altura do grande está para a altura do pequeno, assim como a base do grande está para a base do pequeno. 3 está para 1. Ao multiplicarmos cruzado aqui, então vai ficar K menos 3 vezes 1, K menos 3 é igual a 2 vezes 3, 6, K é igual a 9. Então, nós temos que dentro dos problemas de tendência linear, não é para a gente simplesmente achar o valor da função por um sistema linear ou analisando o coeficiente angular. Não importa. Nós temos que analisar apenas qual é o par ordenado. E nós temos aí que essa proporção que nós fazemos é justamente analisar a tendência linear dentro do problema e tomar um plano de ação rápido. Então, essa daqui é a solução padrão para esse tipo de problema, beleza? Então, vamos lá. Então vamos supor que algum problema ligado a toneladas de lixo, né, e o ano, nós temos que em 2001 nós temos 10 toneladas de lixo, em 2009 16 toneladas de lixo, seguindo a tendência linear, qual é a expectativa para 2021, beleza? Então eu botei aqui um problema fictício, criei na minha cabeça, então a mesma coisa, vou fechar aqui um triângulo, e eu sei que esse triângulo será retângulo, porque o plano cartesiano é um plano perpendicular. Vamos analisar as alturas e os comprimentos, né? Então, nós temos que a altura do menor vale 6. Aqui eu vou chamar de novo de K. Eu vou dizer que a altura do maior vai ser K menos 10. A base do pequeno vale 8 e a base do grande vale 20. Então, vou fazer grande e pequeno de novo. A altura do grande está para a altura do pequeno, a base do grande está para a base do pequeno. Então, o detalhe é que dentro de uma proporção eu sempre posso simplificar em pé ou deitado. E aqui eu vou abusar disso, né? Vou simplificar primeiro por 4. Então, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. E novamente eu vou simplificar por 2. O 6 com 2. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Ao multiplicarmos cruzado, agora vai ficar K menos 10 vezes 1, K menos 10. É igual a 3 vezes 5, 15. Logo, K é igual a 25. Então, nós temos que seguir uma tendência linear. Se em 2001 foram 10 toneladas de lixo, em 2009, 16 toneladas de lixo, espera-se que em 2021, seguindo a mesma tendência linear, será 25 toneladas de lixo, beleza? Bem, no nosso último problema, eu utilizei justamente a função decrescente para poder ver os dois casos, tanto crescendo quanto decrescendo, né? Então, nós temos aqui, eu botei o número de fumantes em milhares de fumantes, né? Então, eram 500, né, em 2010, 400 em 2015, deixa eu mudar esse 400 que ficou meio feio, né? E qual será a expectativa em 2024? Vamos supor que o número de fumantes vai diminuindo com o tempo, beleza? Então, novamente, eu vou substituir aqui para uma letra aleatória. Eu não gosto de botar x e y, porque x e y remete justamente aos planos cartesianos. Eu não ponho também a e b, porque lembra dos coeficientes. Então, põe uma letra que não comprometa o entendimento da questão. Então, aqui eu posso fazer a semelhança até entre 3 triângulos distintos, né? O grandão, esse pequenininho aqui em cima, ou esse daqui, né? O médio. Então, vou fazer entre esse grandão e o médio, beleza? Então, vamos analisar aqui a altura do grandão, que no caso vai ser 500 menos K. A altura desse médio vai ser 400 menos K. Assim como a base do grandão, aqui vão dar 14 anos. E a base do menor vão ser 9 anos. Beleza? Então, de novo, posso simplificar em pé ou deitado e vou simplificar. Não, na verdade não dá para simplificar, né? Então, aqui, vou multiplicar cruzado. Vai ficar 9 vezes 5, 45. 0, 0. 4.500. Menos 9 vezes K, menos 9K é igual a 14 vezes 400, 9.600, não, vai dar 5.600, menos 14 vezes K, 14K. Deixa eu ver se eu não fiz conta errada. 4 vezes 4, 16, vão 1, 56, beleza. Então, tudo que tem K, vou passar primeiro membro, que não tem segundo membro. Então, aqui vai ficar 14K menos 9K é igual a 5.600 menos 4.500. Então, vamos obter aqui 5K é igual a 1.100, logo K é igual a 220. Então, seguindo essa tendência linear decrescente, então foi de 500 para 400, em 2024, 220, beleza?
Então, nós fechamos aí com isso a nossa função do primeiro grau, tá? Então, a função do primeiro grau é uma função básica, uma função recorrente, principalmente na prova do Enem, cai todos os anos. Ela está ali na competência 5 quando tratada em relação à função, só que também pode ser analisada dentro da tendência linear, análise de gráficos e tabelas na competência 6, beleza? Galera, espero ter sido claro. Até a próxima. Valeu!